Olá pessoal, desde já boa semana a todos, semana de 8 a 12 de novembro. Voltamos aqui com as tarefas, que os alunos terão de copiar e responder em seu caderno. Quero lembrar já desde já aos pais que têm um estranho hábito de deixar que seus filhos enviem as tarefas incompletas. Vocês receberão uma boa quantidade de tarefas extras. Eu não avisarei a esses pais que estão enviando atividades incompletas. Simplesmente uma funcionária da escola vai enviar as tarefas complementares para vocês fazerem. Então, assim, eu solicito que leia com atenção. As atividades elas são resumidas. Eu sei que é um pouco complicado para os alunos copiarem, mas isso não significa que elas estejam inacessíveis ao ponto de não quererem copiar as tarefas. Segunda-feira, língua portuguesa e matemática, tá? Cada folha, principalmente para os pais novatos que estão chegando, né? Nós estamos com 6 alunos novos na turma, né? No finalzinho deste ano, finalzinho de bimestre, na verdade, né? O último trimestre do ano, vamos dizer assim. Então vamos lá, gente. O gênero textual aqui é o cardápio, tá? Está seguindo o que a Secretaria de Educação do município está trabalhando, como devemos trabalhar sempre, tá? O gênero cardápio é bem comum. A maioria de nós frequentamos restaurantes, alguns bares incrementados que têm cardápios, padarias que servem comida de uma forma geral, fast food, né? Assim como o exemplo da pizza, tá? Então, o cardápio é um gênero textual de cunho, né? De forma, né? De formato informativo, descritivo, ou seja, descreve bem para as pessoas poderem entender melhor, tá? Seu principal objetivo, qual é o principal objetivo de um cardápio, gente? Qual é o principal? Informar, orientar o consumidor. Quem é o consumidor? Somos nós que compramos, que pagamos, né? Muitas vezes pedimos para entregar em nossas casas, né? O motoboy vai lá, faz esse serviço. Temos serviço de iFood, né? No Distrito Federal é muito comum. iFood, tem outros aplicativos, né? De consumo de comida rápida e uma forma variada também nos mais variados tipos de restaurantes. Sobre os pratos e produtos oferecidos no estabelecimento, geralmente a estrutura de um cardápio é organizada de maneira que o produto seja seguido de quê? Do seu preço. Se não tiver preço, as pessoas vão ficar perguntando, e isso não é legal, tá? Tem um exemplo aqui de um cardápio aqui ilustrativo, né? Tem as imagens das pizzas, os valores, né? Pizza não é um produto muito barato. São raros os lugares que vendem pizza 15, 16, 18 reais, né? Então, aqui tem as perguntinhas para que serve um cardápio. Dê exemplos de estabelecimentos que utilizam cardápio. Eu acabei de falar há pouco, né? Nós temos restaurantes, padarias, né? Tem até alguns supermercados que têm alguns serviços, né? Principalmente grandes supermercados, Carrefour, Extra, alguns atacados, que têm padarias internas, né? Dentro deles, algumas lanchonetes que têm cardápios. Lanchonete, inclusive, tem cardápio, tá? Então, steakhouse, tá? Então, que vendem pizza, que é interessante. Para você, o que é mais importante em um cardápio? O tipo e a descrição dos alimentos servidos ou os valores deles? Explique, tá? Além de você responder, você tem que explicar. Eu vou cobrar a explicação sua. Gente, a descrição de um produto. Como que a gente descreve uma pizza? Bom, você
Normalmente uma marguerita, uma portuguesa, as pizzas têm alguns nomes, né? Calabresa, frango, né? Mussarela. Aí explica o que vem em cada uma dessas pizzas. Assim como os hambúrgueres, né? Os hambúrgueres também. A pessoa pede um X salada. O que vem no X salada? Essa é a descrição. O que está lá é a descrição, tá? Por exemplo, pão, alface, carne de hambúrguer, né? Um tomate. E vem a descrição. Se tiver batata palha, tem que vir descrito lá, é a descrição. Você tem que saber aquilo que você está comprando. Por isso, a descrição desse produto. Isso é muito importante. E logo na frente ou abaixo, o preço desse produto, tá? Daquilo que você está comprando. Pessoal, tarefa com foto. É muito importante, eu já nem anotei aqui, mas sempre geralmente eu peço 2 fotos. Escolha um local em sua comunidade, né, que sirva pizza. É praticamente quase a cola de uma atividade anterior já passada a vocês, só que voltada para a pizza e não ao fast food de uma maneira geral, tá? E se fotografa. O que é se fotografar? O aluno precisa sair nas fotos de forma nítida, clara, no ambiente claro, de preferência durante o dia. Ah, mas o ambiente está fechado. Ah, eu não vou lá consumir. Eu não vou lá comprar pizza só para mostrar foto para o professor. Ninguém está pedindo a você para comprar pizza. E não o estabelecimento não precisa estar aberto. Basta ficar em frente a um estabelecimento do seu bairro, tá? Que sirva pizza. Pode ser até aquelas pizzas brotinhos, aquelas pequenininhas, não tem problema. Que não seja a casa de alguém que venda pizza, tá? E nem restaurante, nem supermercado que venda pizza congelada. É que venda pizza daquela que você chega no estabelecimento e você quer consumir no local ou mesmo levar para casa. Tá certo, gente? Então, tá bem explicado aí, tá? 2 fotos, gente, tá? É os pais que fazem, os irmãos mais velhos, para ajudar os meninos, as meninas fazerem suas tarefas e enviar junto com as atividades, tá? Não enviem fotos separadas, porque eu vou apagar definitivamente. Eu tenho avisado isso com frequência. Estamos no final do ano, já estou intolerante a alguns avisos. Em matemática, é uma situação problema em que o Arnaldo é entregador na pizzaria Sabores Divinos. Esse é o nome da pizzaria, um nome fictício aqui, tá? Ele entregou 3 pizzas e cada pizza custou R$ 49,90. A pergunta é, e como você vai fazer essa conta? Tá? Faça pelo método da multiplicação. Tá? O campo da adição já passou, ok? E na letra B, uma pizza grande foi dividida em 8 pedaços, muito comum, né? Os garçons, as pizzas grandes dividem em 8 pedaços. Maria e Paulo vão dividir essa pizza. Quantos pedaços cada um vai receber de forma justa? Aí tem um espaço, essas linhas aí. Maria, quantos? Vai colocar o número de pedaços que ela vai receber, assim como Paulo. Na terça-feira, com geografia e ciências. Ciências tem um pedacinho lá embaixo, mas ela está bem astronômica, tá? Vai ser um pouco tensa essa semana de copiar. Cuidado com os parágrafos. O aluno vai copiar de novo. Cuidado com os parágrafos. Cuidado com as palavras acentuadas, tá? Eu vou caçar algumas. Vocês sabem que nós, professores, à distância, a gente não consegue corrigir na íntegra do jeito que gostaríamos. Mas eu vou ser um pouco covarde com alguns alunos que copiam depressa, me entregam garranchos e ficam algumas palavras sem acento e parágrafos. E cuidado com as palavras onde elas devem estar maiúsculas. Não é só aquelas que iniciam a frase ou a oração, não. Tá? Tem algumas palavras, às vezes, nome de cidade, está no meio do texto, está escrito com inicial maiúsculo, o aluno vai lá. É um prato feito para eu poder te castigar. Você copiar o texto novamente.
gosto de usar o termo castigo, mas é só para o aluno poder entender melhor o que eu quero dizer. Vem um texto aqui sobre diversidade cultural na alimentação, tá? É um texto com alguns parágrafos, temos 1, 2, 3, 4 parágrafos. Leia o texto. Essas referências aqui, anote do jeito que está aqui, tá? É da onde saiu o texto. Depois que ler o texto, releia o texto, né? E para responder, quais povos formaram o povo brasileiro? De acordo com o texto, quais as culinárias mais visíveis, que mais a gente encontra, né, gente, no Brasil, que tem a influência do que está falando no texto? Em Goiás, quais os 2 frutos mais utilizados na preparação dos pratos típicos desse estado? Tá? Vocês podem responder pelo texto, pode fazer uma analogia, fazer uma pesquisa pela internet também. Tudo pode ser uma pesquisa ampla. Ficou uma falha aí, 2 letras C, tá? Italianos e japoneses são exemplos. O importante é a questão estar pontuada aí, né? São exemplos de imigrantes no Brasil. Pesquise no dicionário e escreva no caderno os significados das palavras imigrante e culinária. Vai pesquisar no dicionário ou dicionário online. Quem não tem um dicionário em casa, pode pesquisar na escola, tá? Dá um jeitinho de conseguir. Eu preciso, né? Tá difícil acesso à internet. Ninguém vai ficar sem responder porque estava sem internet, porque não tem dicionário em casa, mas tem um dicionário online. Escreva 4 linhas para cada significado. Por exemplo, culinária, 4 linhas para cada uma. E escreva até o canto do caderno. Esse negócio de aluno escrever até o meio do caderno, eles vão compreender que eles vão se dar muito mal com isso daí, tá? Pessoal, em ciências, copie e responda no caderno. Vocês vão pegar uma folha separada, pode destacar do caderno, arrancar, né, a linguagem correta, né, que vocês estão acostumados. Pesquise sobre culinária italiana, mínimo de 15 linhas. Vão tirar foto, apesar de estar separado do caderno, tá? Depois de feito, deixa dobrado dentro do caderno, né, de preferência de ciências. Vocês podem precisar no futuro. Não jogue fora esses trabalhos, essas pesquisas que vocês fazem. Mínimo de 15 linhas, tá? Faça com parágrafos, tá? Pelo menos 3, 4 parágrafos, 3 parágrafos, né? 15 linhas, 5 parágrafos cada um. Pesquise, rebusque, né? É uma folha de caderno mesmo, tá? Separado. Faça o cabeçalho, entendeu? Lembrando que não conta as linhas com o cabeçalho, tá? Sua pesquisa é sua pesquisa, cabeçalho é cabeçalho. Aproveite e ilustre. O que é ilustrar? Você vai desenhar, né? Lá no final das 15 linhas, tem que ter 15 linhas contadinhas, tá? Pode ter até um pouco mais, mas não menos. Tá certo? Faça um desenho que represente a Itália. Lá no final, não tem os livros, quando vocês lêem as histórias, não tem sempre uns desenhos? Então, vocês vão fazer um desenho representando a Itália. Pode ser um ponto turístico, pode ser um prato típico, tá? É só um simbolismo. Na quarta-feira, História e Língua Portuguesa, a gente vem com o Novembro Azul e o Novembro Roxo. Para o mesmo mês, 2 campanhas muito importantes. É mais comum Novembro Azul, todos juntos na luta contra o câncer de próstata. Significa que os pais de vocês, a partir de uma determinada idade, alguns médicos recomendam a partir dos 40 anos, outros são mais, né, digamos, mais previdentes, né, a partir de 30, 35 anos, que afinal de contas prevenir nunca é demais, né? Sobre o exame de toque, vocês podem conversar com pais de vocês, que eles vão estar mais próximos, os avós, né, de vocês, para falar sobre isso. Ou vocês irem ao médico com a mãe de vocês e
e conversar sobre um médico, um enfermeiro, sobre o exame de toque, né, que os homens precisam fazer, ou outros tipos de exame, né, não tão eficaz, sobre o câncer de próstata, o que significa a próstata, tá? No encontro, assim que tivermos uma oportunidade, nós vamos falar um pouquinho a respeito. Tá? Não é um material para a gente aprofundar sobre esse assunto, porque não é o tema, né, do nosso estudo, não é o tema principal. Novembro Azul promove a conscientização sobre cuidados com a saúde masculina. Lembra-se que outubro foi outubro rosa, não significa porque tem outubro rosa, maio amarelo, novembro azul, que a gente vai ficar preso somente a esses meses, tá? As campanhas, elas só existem para nos alertar, mas devemos ter cuidado o ano inteiro com a saúde. Aqui na questão do novembro roxo, tá? É a questão da prematuridade. Crianças que nascem prematuras, gostaria que vocês conversassem com a mãe de vocês, com a madrasta de vocês, com a avó, com a tia, com as pessoas que entendem sobre o assunto de maneira popular, que possam explicar melhor a vocês, alunos, o que é uma criança prematura. Tá? E aí tem as perguntas: qual o objetivo do Novembro Azul? De acordo com o texto, quando é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade? Olha que interessante. Pesquise com seus pais e responsáveis o que é nascer prematuro. Tá? Lembre-se de que o professor irá perguntar a respeito. Em língua portuguesa, a gente vem com os pronomes de tratamento e os pronomes interrogativos. Gente, os pronomes de tratamento são bem comuns. Os mais comuns, você trata o seu coleguinha, né? Seus primos, né? Que tem a mesma idade que vocês, de você. É um jeito informal de falar, você. Já reparou que as pessoas mais velhas tratamos como senhor e senhora? Exatamente, é o pronome de tratamento, tá? No Brasil não utilizamos muito o termo senhorita, mas é o termo empregado para as moças não casadas. As casadas, as então mulheres, são senhoras. Vossa Senhoria, tá? Ao longo do processo, né, das atividades, a gente vai explicando a aplicabilidade, a aplicação para cada uma delas. Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, Vossa Reverendíssima, tá? Não é o caso aqui no Brasil, nós não utilizamos Vossa Majestade, porque nós não temos reis e rainhas aqui no Brasil, tá? A Espanha, por exemplo, tem rei, rainha, Inglaterra, né? Então eles utilizam, né, o pronome de tratamento Vossa Majestade. Aqui nós somos presidencialistas, né? E lá eles são a monarquia nesses países que tem reis, rainhas, príncipes e princesas, duques, duquesas, tá? Tem esse tratamento de Vossa Majestade. Aqui tem aprenda a fazer perguntas com pronomes interrogativos. Eu reparei que alguns alunos tiveram dificuldade de fazer perguntas porque não sabiam fazer perguntas, né? E com os pronomes interrogativos vai ser mais fáceis. Os pronomes interrogativos são aqueles utilizados para expressar perguntas diretas e indiretas, tá? E por isso possui o valor e o uso específicos. Os pronomes interrogativos são aqueles que utilizam, né, nas construções de perguntas diretas e indiretas. Por exemplo, o que, né? Que negócio é esse? Né? As pessoas perguntam, e geralmente no final de uma pergunta tem um ponto de interrogação. Por isso são pronomes interrogativos, né? Tipo, que situação eu posso resolver neste momento? Olha só o que, né? É um pronome interrogativo. Quem está batendo a porta? Quem quebrou este copo? É um pronome interrogativo. Qual o seu nome?
Qual o seu apelido? Qual forma eu devo proceder? Tá? Então, é um pronome interrogativo. Quanto ou quantos, né? Quanto custa esse carro? Quantos reais eu pago para ter acesso a este serviço? São pronomes interrogativos. Eles estão destacados em cores diferentes para facilitar. E eu informo aqui na atividade que vai te ajudar na tarefa sujeito e predicado. Gente, na quinta-feira, artes e matemática. Aqui em artes, você sabe que é uma biografia? Eu já venho logo com uma pergunta. Eu já expliquei a respeito, tá? E uma tarefa foi cobrada, não foi muito legal. Biografia é um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. Esse tipo de narrativa, o que é narrativa? A forma, né, do que a gente fala é uma narrativa. Pessoas fazendo fofoca na comunidade, né? Existem pessoas fofoqueiras que não têm o que fazer, elas ficam narrando, falando sobre a vida dos outros. Né? O jornalista lá, né, nos principais noticiários do país, né, nos diferentes canais de comunicação, eles traçam, eles fazem narrativas da vida política, da vida artística, das outras personalidades, né, dos acontecimentos nacionais e internacionais, são narrativas. Tá? Uma partida de futebol, né, o locutor, né, ele narra uma partida de futebol, ou seja, ele fala, ele está falando sobre o que está acontecendo. Uma biografia que eu estou solicitando de vocês não é exatamente como se fosse um livro, escrever um livro, fazer uma biografia da pessoa no livro. Não. Vocês vão fazer uma biografia resumida e eu coloquei um exemplo de biografia de Tarsila do Amaral. Lembra que nós trabalhamos Tarsila do Amaral? Sobre aquelas obras interessantes, os operários, o Abaporu, né, a Cuca, entre outras. Pois é, vocês vão copiar essa biografia prontinha que está aqui, mas eu não quero a biografia de Tarsila do Amaral. A biografia que vocês vão fazer, por que eu coloquei uma biografia aí? Para vocês terem uma ideia de como é uma biografia resumida. Vocês estão aprendendo, tá? Então vocês vão fazer uma biografia de Cora Coralina. Eu não vou dar spoiler aqui sobre... Eu sei que muitos adultos sabem, né, quem foi Cora Coralina. Onde ela nasceu, se tem notícia dos pais dela, os nomes, né, dos pais dela, que cidade ela viveu, o que ela fez de importante, o que ela lançou de importante na vida, tá? Então... tá aí para vocês fazerem. Tem um exemplo e tem explicação. Anote tudo e faça a sua pesquisa. Como vai ser essa pesquisa? Anote uma folha de caderno, uma folha separada. Vocês vão arrancar mesmo, como aquele trabalho que eu pedi anteriormente, que eu pedi para destacar a folha, né? E faça a biografia dessa... uma biografia resumida, ou seja, não vai ser algo tão grande. Mas eu estou pedindo aqui um mínimo de 12 linhas. E já falo que ela é escritora e poetisa. Outra tarefa relacionada a essa biografia, que vocês vão mandar juntos, que vocês já fizeram isso antes, busque no Google Imagem, tá? Pelo celular é muito interessante, muito fácil de fazer. 2 fotos da escritora e poetisa Cora Coralina, tá? Em matemática, vocês vão copiar resumidamente aqui essa tabela. Tá vendo essas linhas aqui no meio? Cuidado, que eu já falei várias vezes, mas tem algumas pessoas que não estão se fazendo entender. Vão ter uma surpresa muito grande, porque mãe e filho, o pai e filho vão até a escola e serão ensinados a fazer a tabela, tá? Porque tabela não é uma divisão, não é um teor complexo de fórmulas, né? Só tem que usar a régua. Tabela torta não será aceita nesse final de ano de forma alguma, final de bimestre, né, melhor dizendo. Aqui circule a resposta correta sobre a tabela. Essa tabela que vocês vão fazer, ela é aberta ou fechada?
Verifique se ela tem essa linha de fechamento. Olha, né? As laterais. Eu percebo que nas laterais, na parte posterior, na parte de baixo, ela tem um fechamento, mas olha só, tá? Então eu pergunto, ela é aberta ou fechada? Ela é 2 por 6 ou 2 por 8? O primeiro número é sempre a quantidade de coluna, o segundo número é a quantidade de linhas. As linhas estão na horizontal e as colunas estão na vertical, tá? Por isso eu tremi um pouco a tela aqui. Pessoal, e na sexta-feira, Educação Física e Ensino Religioso, tá? Nós temos o time da seleção italiana. Leia o texto a seguir e já tem uma perguntinha para vocês responderem, tá? Ensino religioso, tem umas palavras que vocês vão completar esse texto. Copie o texto, respeite os parágrafos, os acentos, escreva até o canto do caderno, saiba separar a sílaba, não desperdice linha do caderno, por favor. E no final aqui tem uma tarefa para vocês fazerem também, obviamente. O que eu estou pedindo aqui? Eu estou falando sobre o áudio, né? Eu vou enviar um áudio, eu vou encaminhar um áudio, né, com uma música italiana no grupo de pais, tá? Claro que a gente vai ouvir uma vez e a gente não entende, mas meninos são espertos, crianças são espertas, né? Qual é a finalidade dessa tarefa? Será que tem algumas palavras que são parecidas com a nossa língua portuguesa? Aí vocês anotam, essa palavra, né? Vocês não vão anotar a palavra em italiano, vocês vão anotar a palavra que vocês entenderam. Eu conheço a música, então eu vou perceber quem está viajando na maionese ou quem realmente prestou atenção na tarefa. Tá certo, pessoal? Assista ao vídeo, porque com essa orientação aqui eu tiro praticamente a obrigação dos pais de ensinar, só de acompanhar os filhos na leitura e auxiliá-los para responder. Tá? Mas a videoaula aqui já está dando uma boa dica e tenha uma ótima semana. Muito obrigado.